A paz do Senhor, queridos irmãos. Glória a Deus por nós estarmos novamente aqui. Seja bem-vindo ao canal Lição e Resposta. Eu sou Lúcio Rocha e nós vamos estudar hoje mais uma lição da Escola Dominical, a lição de número 6. É um prazer ter você conosco. Vamos entrar já na lição, porém, eu quero pedir para que você nos ajude a fazer com que esse trabalho cresça. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu gostei, ative o sino também de notificações para sempre que nós postarmos um vídeo você receba. Também deixe o seu comentário, interaja conosco e Deus te abençoe por isso. Vamos entrar na lição de número 6. Muito bem, meus amados, estamos de volta. Nós já vamos entrar aqui na lição do dia 10 de novembro de 2024. É a última revista deste ano, o quarto trimestre de 2024, e na lição de número 6 tem por tema a promessa de cura divina. Nós vamos entrando no texto áureo que fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. A verdade prática diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. A leitura bíblica em classe está inserida no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1 ao 5, e também em Mateus 8, dos versículos 14 a 17, e Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Nós vamos ler o primeiro versículo desta leitura bíblica em classe do profeta Isaías, tá? Vamos ler apenas o versículo 1 e 2, que diz: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Glória a Deus. Esta citação simplesmente refere-se ao Senhor Jesus, que durante o seu ministério aqui na terra, quando ele estava já sendo levado para o Gólgota, não havia beleza no Senhor. Não havia nada para que o desejássemos, mas ele estava sendo oprimido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, as nossas iniquidades estavam sendo postas nas suas costas. E, através das suas feridas, a cura divina, ela acontecia na vida do ser humano. Tudo isso tem um desfecho por causa da desobediência de Adão no Jardim do Éden. Então agora nós vamos fazer a apresentação dos objetivos dessa lição, que são sempre 3. O primeiro é explicar biblicamente as promessas da cura divina. O 2, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E o terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Bom, tudo, aleluia, Jesus tem o poder. Porém, nós vamos entrar aqui na introdução para explicarmos um pouco mais sobre o poder, o propósito da cura, quem faz, quem é que tem e por que motivo aconteceram todas essas coisas. Na introdução, isso vai falar e em seguida tudo será apresentado nos tópicos e subtópicos desta lição. A introdução fala o seguinte: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição veremos que no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Muito bem. Jesus, ele é o que tem o poder para curar. Tudo nesta vida houve consequências. Tudo nesta vida, o plano, o projeto no qual nós vivemos hoje, esse plano terrestre, este cosmos, todo ele foi
afetado pela consequência da desobediência que primeiro originou-se no céu. Porém, até então, a consequência do pecado não havia chegado até nós, visto que nós seríamos descendência de Adão. Desta forma, a terra foi afetada por um único homem. Por um entrou o pecado e por o outro Adão, gerou também a salvação. Vamos aqui no ponto 1 da lição, no primeiro tópico, que fala a promessa bíblica da cura divina. O subtópico 1 fala a profecia messiânica de Isaías 53. O subtópico 2 vai falar o cumprimento profético no ministério de Jesus. E o terceiro subtópico, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Apresentando então o primeiro subtópico, a profecia messiânica de Isaías 53. Diz aqui, a profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, de 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser remido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Toda e qualquer doença, seja ela na esfera espiritual ou física. Quando eu falo na esfera espiritual, eu estou falando de doenças que são provocadas por demônios. Nem todas as doenças físicas, elas são de ordem natural, mas elas têm sim um teor de fundo espiritual. Então, Jesus ele tem todo o poder para controlar essas doenças, para expulsar, para curar. Jesus ele tem sim o poder em suas mãos. Em uma situação eu vi um homem que ele tinha sofrido um acidente de moto e ele estava todo quebrado. E de forma nenhuma teria como ele se recuperar de maneira tão rápida. Oramos por ele, eu e o irmão Edilson, nós fazíamos esta obra, né, tempos atrás, e nós oramos por ele. E digamos que foi numa quinta-feira, quando na terça-feira da próxima semana, da semana seguinte, nós fomos lá e visitamos o leito onde ele estava. Porém, a notícia foi ótima. A notícia foi que ele já estava curado e ao vê-lo não o reconhecemos, porque a sua pele não existia mais as reladuras, os arranhões, os traumas. Ele estava totalmente limpo. Não o reconhecemos, porque ele já não mais estava com ataduras e nem tampouco com as reladuras que nós havíamos presenciado na semana anterior, quando nós oramos por ele e pedindo ao Senhor para curá-lo. Passamos então para o subtópico 2, que fala o cumprimento profético no ministério de Jesus. Diz assim, o texto bíblico de Mateus 8, do 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O testemunho de Mateus era simplesmente porque ele estava presenciando. Jesus ali estava então efetuando curas, expulsando demônios e curando todos de muitas moléstias que ali se chegava até o Senhor Jesus. Mateus, ao presenciar, Mateus que antes se chamava Levi, que era publicano, cobrador de impostos, ele registrou o fato e presenciou ali Jesus curando. Mateus, ele foi uma das testemunhas ocular do ministério de Jesus. Mateus, ele presenciou, o discípulo Mateus, ele presenciou todos os feitos do Senhor Jesus. Subtópico 3, diz assim, os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus.
de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e se fosse o caso também, acompanhada de confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Nos dias de hoje, pouco se vê essa prática de orar com azeite, né, e ali fazer aquela unção no enfermo e declará-lo curado, declarar a doença, profetizar a bênção sobre a vida daquela pessoa. Tiago, ele retrata esta lição, ele escreve no seu livro, falando sobre esta questão. Os presbíteros oram pelos enfermos, e se houver cometido pecados, depois de confessados, também serão perdoados. E a oração do justo, ela salvará o doente. Então, é uma prática bíblica, não é uma questão meramente de determinado grupo religioso. Não é. A questão onde se ora a unção dos enfermos é algo totalmente bíblico e isso deve ser praticado porque não há mal nenhum em nós fazermos conforme Jesus mandou, ou o que está escrito na palavra de Deus é que os presbíteros, ou seja, os pastores, aqueles que têm o poder, aqueles que foi lhe otorgado a autoridade sobre um rebanho, estes sim, eles têm o poder, eles têm a autoridade de, então, ungir com óleo e estender-lhes as mãos e fazer a oração da fé que cura no poder de Deus. O Espírito Santo, ele opera o milagre. O crente, ele é simplesmente o canal. Estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para controlarmos a Deus de forma nenhuma. Então nós oramos e o Senhor cura para a glória do nome dele. Então, vamos passando aqui mais adiante no segundo tópico da lição, que fala a origem e consequência das doenças no mundo. O subtópico 1 diz a origem das doenças no Éden. O 2, a consequência do advento das doenças. E o 3, a proliferação de doenças. Adentramos então no subtópico 1. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Na ocasião em que Adão ele come do fruto proibido, coisa que Deus terminantemente proibiu, dizendo: do fruto que há no meio do jardim, não comereis dele, porque se comerdes, certamente morrerás. A serpente, que era a mais astuta de todos os animais, ela enganou então a mulher, e a mulher, por sua vez, fez com que o homem assim comesse. A culpa não recaiu somente para a mulher. A culpa, ela caiu para o homem, porque o homem, ele quem devia cuidar. Era o homem quem tinha a autoridade sobre a mulher. Era o homem que tinha a autoridade de preservar o jardim. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Porém, depois que Adão comeu, aí então, usando os nossos termos seculares, o céu desabou, né? Então, dessa forma, quando Adão comeu, aí sim foi que eles perceberam que estavam nus. Até Eva comer, nada tinha acontecido. Mas quando Adão assim comeu, então houve todo o desastre da queda humana. E Deus foi afastado do homem. O homem se afastou de Deus. Deus estava de mal com o homem e o homem de mal com Deus. Porém, Deus nunca abandonou o homem. O homem, estando nu, ele se vestiu de folhas, porém Deus fez-lhe roupas de pele de animais. Deus sempre preocupado em deixar o homem bem vestido, assim podemos dizer.
O subtópico 2 fala a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi, com o tempo, diminuído. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Então, devido à entrada do pecado na terra, até o pecado não ser consumado, a terra ela era simplesmente maravilhosa. Adão morava no Jardim do Éden. O Jardim do Éden quer dizer lugar de delícias. Adão morava lá. E depois que ele toca no fruto proibido, a terra ela passou por uma metamorfose. E daí então, cardos e abrolhos, no caso espinhos, a terra começou a produzir aquilo que nós podemos chamar de dor. Até então não existia a dor, mas a partir da desobediência de Adão, o pecado provocou a dor para o ser humano. Então hoje nós temos este mal na sociedade, este mal na humanidade, até que Jesus venha e extermine todo este mal, onde no céu não haverá pranto, nem choro e nem dor. Bom, vamos entrar então mais adiante no subtópico 3, que fala a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, apreciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas e curas, e por isso não procuram ajuda médica. Nós estamos em um mundo caído, em um mundo cheio de muitas doenças. Nós estamos sim, mas o que cabe a nós é confiarmos em Deus, obedecermos a palavra de Deus e no tempo do dia mau, da adversidade, que o Senhor seja o nosso auxílio, que o Senhor seja a nossa força. Não podemos nós, de uma certa maneira, nos livrarmos das doenças, porque elas podem acontecer de causas naturais, de formas naturais. Mas o que podemos fazer, e isto bem feito, é confiar no Senhor Jesus, porque dele procede todo o poder, o entendimento. Nessa geração, nós temos doenças que antes não existiam, como, por exemplo, a chikungunya, microcefalia, hidrocefalia, essas doenças que, primeiramente, elas afetam bebês, o chikungunya, a questão das doenças virais, epidemiológicas, enfim. Antes nós não ouvimos falar disso. O que eu entendo é que, com o passar dos anos, mais novidades vão acontecendo, novas doenças vão aparecendo. E como bem falou aqui o nosso comentarista, ele falou que as doenças cardíacas, diabetes, entre outras, isso está no nosso meio. E também existem as doenças de ordem mental, as doenças chamadas doenças da alma, a depressão e outras doenças também que afetam o psicológico, o Alzheimer afeta diretamente a questão neurocerebral, e acontece que, para nós termos vitória sobre isso, só mesmo confiando que o Senhor Jesus possa fazer milagres, tá bom? Mesmo em tempos adversos, tempos antigos, as doenças que eram causadas por espíritos malignos, tá? O comentarista ele bem falou dessa questão da doença psíquica, da doença física, mas existem também as doenças de ordem espiritual, que elas são provocadas por meio de espíritos malignos. E
Essas doenças também provocadas por espíritos malignos, já presenciamos algumas delas. E também já ouvimos relatos de que pessoas, elas, depois de uma oração, né, depois de haver ali, tendo sido possessa, a pessoa que estava com câncer, e depois de possessa, a pessoa recebeu a oração da fé e colocou para fora a enfermidade, passando então a ficar curados. Existem aí os charlatões da fé, os manipuladores da fé, que dizem que a pessoa ficou curada, quando na verdade a pessoa ela agiu de uma forma bem emocionada e por um momento ali ou outro a fé parecia ter sido, no caso, resolvida o problema da saúde, mas não aconteceu. E muitas pessoas, elas até por se esforçarem demais, elas vieram a óbito devido dar ouvidos a falsos profetas. Na nossa atualidade tem muitos, porém, o que nós devemos fazer é pregar o evangelho e combater as heresias. Por isso que nós estamos aqui. Entrando agora no tópico 3 da lição, que vai falar sobre Jesus Cristo cura sim. Isso aqui, a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, em Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Mateus 9, 35 e 36. A cura divina acontece no ministério de Jesus, algo no Antigo Testamento também, isso já havia sido prometido. Deus, ele mesmo, em sua atuação, ele curava muitas das doenças, o Deus que te sara. Um dos nomes de Deus é o Deus que te sara. Em tarefas separadas do Pai, Filho e Espírito Santo, no Antigo Testamento o Pai atuava juntamente, aleluia, com o Espírito, que o Espírito ele vinha, mas subia novamente, ele não permanecia. Jesus Cristo atuava de forma teofânica também, mas o nome Jeová, este era o que prevalecia. No caso, o ministério de Deus no Antigo Testamento foi elaborado e foi executado. Então, já na parte da salvação, no Novo Testamento, aparece o Filho pregando o Evangelho. E isso ele fez de forma categórica e exemplar. O ministério do Pai, no Antigo Testamento, o ministério de Jesus Cristo no Novo Testamento. Com a subida de Jesus, ele disse, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador da parte do Pai, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, nem pode o receber. Mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo é ele quem está fazendo as curas, libertando, transformando, ele quem está estabelecendo, nomeando, enviando. Todas as coisas são através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus que nós estamos neste caminho. Glória a Deus que nós estamos também neste meio de transformação. O subtópico 2 do ponto 3 vai falar da seguinte maneira. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó cura sim. Jesus que levantou a filha de Jairo levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar todas e qualquer enfermidades. Jesus, ele tem exemplos gravados, registrados na Bíblia, que ele curou a todos que vinham a ele. Mas existem pessoas que dizem, não, Jesus não curou a todos. Sim, todos que se achegaram a Jesus, ele curou. Claro que dentre a multidão existiam aqueles que não precisavam de milagres,
Jesus mesmo falou para os fariseus que ele veio para salvar o que se havia perdido. Nós somos este povo que um dia nos perdemos e hoje temos Jesus como a nossa fonte de vida, a nossa fonte de inspiração e cura. Estamos curados porque o Senhor Jesus, ele é a nossa vida, a nossa vitalidade vem do Senhor Jesus. O subtópico 3 diz: o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local para que orem por nós, ungindo-os com azeite. Não deixemos de perseverar na fé em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Nós temos o poder, nós temos a unção do Espírito Santo. Nós fomos chamados, nomeados, capacitados, e Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e se batizar será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e curarão os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus nos deu poder sobre todas a obra do diabo. Nós temos o poder. Poder que não é nosso, mas é dele. O Senhor Jesus, ele está conosco todos os dias e ele quer salvar a mim, a você e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Temos a cura divina nas mãos. E para isso, nós devemos exercer os dons ministeriais que o Senhor deu para a sua igreja. Os presbíteros impõem as mãos, ungindo os enfermos com óleo, e a cura acontece pela oração da fé. Aqueles que não têm a unção pastoral, não são consagrados a presbíteros, podem orar da mesma maneira, mesmo tendo óleo ou não, podem orar. Porém, a regra bíblica é para os presbíteros usarem o azeite. Já quem não tem a unção pastoral, este faz sim por ato de fé. Porém, a Bíblia não condena, não faz nenhuma objeção quem não é presbítero de ungir alguém com azeite. Bom, no demais, nós vamos pedindo graça ao Espírito Santo e ele vai ministrando no nosso coração para que a gente possa fazer conforme a vontade dele. Vamos entrar na conclusão da lição. Diz assim: nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu corpo. Jesus Cristo cura, sim, glória a Deus, por mais um término de lição de escola dominical. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, se inscreva, você que não se inscreveu, e também ative o sino de notificações, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, que Deus te recompense poderosamente. Até a próxima lição da escola dominical, a lição de número 7. Forte abraço.